Bem-estar animal com o professor Matheus Paranhos. Vamos seguir falando de genética. Bom dia, professor. Tá tudo bom por aí? Bom dia você que está aí nos assistindo. Tudo bem. Para não perder a piada, você viu qual foi o touro mostrado ali? De onde ele era? De uma fazenda de Marília. Sabe quem é de Marília, professor Matheus Paranhos? Eu sou de Marília. De lá, né? Eu sou de lá, professor Matheus Paranhos. Não, estou falando sério. Professor, vamos falar aí de bem-estar animal. E aí, como nós temos a expogenética em destaque, de que forma a genética acaba influenciando no bem-estar animal? Tavinho, essa questão ela se aplica a todos os animais, desde as raças de cães, gatos, bovinos, seja leiteiro de corte, todos os animais têm uma relação nessa questão das decisões aí de quais os critérios de seleção dentro dos programas de melhoramento genético e o bem-estar animal. Em alguns casos, selecionando características que favorecem o bem-estar dos animais. Vou dar 2 exemplos rápidos, depois a gente pode aprofundar aí a conversa. Por exemplo, seleção para resistência a parasitas ou seleção para melhor adaptação ao calor. Em outros casos, características que desfavorecem o bem-estar animal. Por exemplo, tem a seleção para musculatura dupla em bovinos de corte, por exemplo, dificulta muito o parto. Algumas raças, uma em particular, a Belgian Blue, a maioria das vacas necessita de ajuda na hora do parto e, nos casos mais graves, até cesariana, por exemplo. E várias raças de cães e gatos, olhando na estética, os olhos do pug, por exemplo, são bem expostos, né? Então ele fica muito sujeito a problemas no globo ocular ali, em função da exposição, que é produto dessa seleção genética. Bom, você sabe que eu tenho cães, né? Eu tenho 3 salsichinhas, né? E esses cachorros antigamente davam muito problema de coluna. Hoje eles já não têm mais tanto problema de coluna assim, a não ser quando ficam mais velhinhos. Porque tem a coluna, acredito que isso tenha sido feito esse melhoramento através de seleção genética, criando aí um bem-estar animal. E eu, quando vejo esse cachorro que tem, aquele que é do Homens de Preto lá, que tem aquele focinho achatado, aquele cachorro fica o tempo inteiro assim, ó. Me dá um desespero, parece que o cachorro está com falta de ar. Eu acho que, sei lá, eu acho que é uma judiação aquilo, é um desespero. Mas esses exemplos que o senhor deu agora são fundamentais justamente para o bem-estar do animal, né? A vaca ter dificuldade com o parto, poder perder o bezerro ou até ir a óbito durante um parto é um problema seríssimo, né? A questão de adaptabilidade, a melhor resistência a calor. E como é que os cientistas, os pesquisadores fazem isso? É através das planilhas, buscando dados nas informações das centrais de genética? Vamos começar pelo começo, né? Eu acho que a primeira coisa é que ninguém está querendo selecionar uma característica indesejável, que vai prejudicar o bem-estar dos animais e também vai criar uma dificuldade de manejo. Por exemplo, porque ficar ajudando vaca a parir, 80% das vacas precisando de ajuda na hora do parto, não é nada confortável para quem está na fazenda de cria, né? Então, o problema é que a seleção ela não levou em conta esses efeitos que eu vou chamar de colaterais aqui, né? Eu seleciono por uma característica que me interessa e às vezes vem por uma combinação genética qualquer, que às vezes eu não tenho controle. Vem um presente indesejável, né? Às vezes vem, não é isso? Só para você ter um exemplo, todo mundo acha um gato branco de olhos azuis muito lindo, mas eles são surdos, geneticamente surdos. Porque existe uma correlação entre essa combinação de cores do pelo e dos olhos com essa condição de surdez aí, né? Nossa. Então, muitas vezes, você acabou de falar dos seus cães, do salsichinha, eles buscavam animais quanto mais compridos, melhores, né? Então, você tinha muito problema dessas hérnias intervertebrais aí. Hérnia de disco, como é conhecido, né? E, obviamente, conforme o animal vai ficando velho, principalmente se ele fica muito pesado, a obesidade agrava o problema, pesa muito, começa um arqueamento da coluna e não tem uma resistência para evitar que esse problema ocorra. Agora, está todo mundo, ou a maioria, está consciente tentando resolver isso, né? Existe pressão sobre os criadores aí de raças de cães e gatos para evitar
essas características. Isso pode ser evitado buscando identificar agora, com toda essa tecnologia que existe aí de genômica, identificar qual é o gene, se tem algum marcador ali para essa característica e trabalhar todo o processo de seleção genômica muito mais sofisticado para evitar a ocorrência desses problemas, né? Olha, Ou, professor, ah, o senhor citou aí, eu falei dos meus salsichinhas, e o senhor citou o problema de se buscarem mais longos. É verdade. Algumas décadas atrás eu tive eu tive vários salsichas, mas eu tive uma outra salsichinha que ela era muito alongada. O que aconteceu? Numa brincadeira, numa correria, ela fraturou a coluna e teve que ser sacrificada. Coitada. Ela era bem alongada. Hoje eles são mais shotzinhos, né? Mais curtinhos. o que você acabou de falar, o que que fez? Deram um passo atrás, né? É. Então, eu acho que aqui tem um conceito importante, viu, Tavinho? A gente precisa estabelecer limites. Aproveitando a expogenética, que tem gado de corte, leite lá, a seleção para alta produção de vacas leiteiras também chega num ponto, quando você chega nesses máximos 80 quilos de leite por dia, por exemplo, a vaca não consegue atender a demanda de nutrientes com aquilo que ela come. Então, é o famoso balanço energético negativo. Ela tem que emagrecer para continuar produzindo. E esses animais passam por um desgaste metabólico muito grande. E aí, o que que acontece? Com 2, 3 partos já estão sendo descartadas, porque não conseguem reproduzir mais. Entende? Então, o que eu defendo, o que nós aqui do Grupo Ético defendemos, e da Bianimal também, é estabelecer limites para evitar essas situações extremas que não são boas para os animais e também nem para os produtores. Você citou um exemplo aí importante. Eu me lembro que uma época na Expo Zebu, há uns 10 anos atrás, você via touros enormes, com mais de 1 tonelada. Esses touros têm problema na hora da monta, esses touros têm problema de peso conforme a idade, né? Então, hoje buscam-se animais menores e que têm um processo de produção a campo melhor, porque são mais ágeis, são melhores. As fêmeas também, durante um tempo, ficaram muito grandes e perderam aquela feminilidade, né? E aí, hoje não, hoje se buscam animais mais funcionais. Eu acho que esse limite que o senhor colocou aí, eu acho que ele é fundamental, né, professor? Tem parâmetros, né? Com certeza, essa seleção por características mais funcionais, focando mais na precocidade, obviamente favorece, diminui o risco de desenvolvimento dessas características negativas que nós estamos falando aqui. Isso é muito bom. Mas ainda assim existem ações, às vezes isoladas, mas que continuam insistindo, né? Você também fez referência ao bulldog inglês. Todo mundo quer ele com o focinho mais achatado possível. O problema dele não é só o focinho, viu? O macho adulto também tem dificuldade de montar, a fêmea tem dificuldade de parir, o filhote nasce com a cabeça muito grande, difícil de passar no canal vaginal. Então, nós estamos com os critérios que a gente desenvolve aí do que é interessante para nós, seja do ponto de vista estético ou de produção, muitas vezes criando problemas para os animais e para nós também, obviamente. É isso mesmo, professor. Infelizmente, nosso tempo já esgotou, mas daria para continuar essa conversa aqui por um bom tempo. O papo é bom e serve para muita gente aí que às vezes não coloca parâmetros nas coisas, está pensando só, eu quero um bicho assim, diferente e tal, um animal. No nosso caso aqui, mais nós estamos falando de bovinos, né, por conta da expogenética. Mas isso vale para todos os animais, como o senhor... Eu vou te dar um exemplo extremo, né? Hoje tem porca que pare 18 leitões, mas ela tem 14 tetas, entendeu? 4 vão ficar no tapo ali, buscando uma teta para mamar o leite. Não vão ficar, porque os leitões, logo nos primeiros dias, definem o que a gente chama de ordem das tetas, quem vai mamar em qual teta. 4 você vai ter que tirar de lá e pôr em outra porca que tenha menos leitões. Então... É isso aí, precisa produzir a porca com 18 tetos. 14 só. É feliz do ser humano, né? Que geralmente, a não ser em alguns casos, onde você tem gêmeos ou trigêmeos, você tem uma boca para 2 tetos, 2 tetas. Professor, muito obrigado, um ótimo final de semana aí que já está chegando e na quinta que vem a gente conversa novamente, tá bom? Um abraço para todos aí, um abraço, tchau. Obrigado por mais essa aula aí de bem-estar animal.